A Bíblia é o livro mais influente da humanidade, um compêndio de fé, história, poesia, profecia e esperança que atravessa milênios. Nesta jornada, vamos percorrer de forma resumida, mas profunda, os principais acontecimentos e personagens que moldaram o plano de Deus para a humanidade, desde a criação até a promessa de um futuro eterno. A criação e a queda no princípio. Deus criou os céus e a terra. Ele formou a luz, separou as águas, estabeleceu os astros e criou a vida, plantas, animais e, por fim, o ser humano. Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus e colocados no jardim do Éden, onde podiam desfrutar de tudo, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentados pela serpente, desobedeceram a Deus, e o pecado e a morte entraram no mundo. Começava ali a história da redenção. O dilúvio e a nova aliança, a maldade se espalhou rapidamente, a ponto de Deus decidir purificar a terra com um dilúvio. Noé, homem justo, foi instruído a construir uma arca e salvar sua família e animais. O dilúvio veio, mas a arca preservou a vida. Após as águas baixarem, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra daquela forma. Essa aliança representa até hoje o cuidado e o compromisso de Deus com sua criação. Patriarcas e promessas, Deus chamou Abraão para deixar sua terra e seguir um caminho de fé. Prometeu-lhe descendência numerosa e uma terra abençoada. Abraão, um nômade entre grandes civilizações, confiou em Deus mesmo sem ver a concretização imediata de suas promessas. Isaque, Jacó e Israel e os 12 filhos de Jacó deram origem ao povo de Israel. José, um dos filhos, foi vendido como escravo ao Egito, mas se tornou governador, salvando sua família da fome e demonstrando como os planos divinos se cumprem, mesmo em meio às adversidades. Libertação e a lei de Deus. Os israelitas se tornaram escravos no Egito. Deus levantou Moisés, que, após enfrentar o faraó, conduziu o povo à liberdade. Atravessaram o Mar Vermelho e receberam, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, instruções para viver segundo a vontade divina. Além das tábuas da lei, o povo recebeu orientações sobre justiça social, higiene, culto e convivência, antecipando princípios que moldariam civilizações. Terra prometida e ciclo de infidelidade. Sob Josué, os israelitas conquistaram Canaã. Contudo, a história foi marcada por ciclos. O povo se afastava de Deus, enfrentava a opressão, clamava por ajuda, e Deus enviava juízes como Débora, Gideão e Sansão para libertá-los. O período dos juízes revela tanto a fragilidade humana quanto a paciência divina. Reis e profetas. Israel pediu um rei. Saul foi o primeiro, seguido por Davi, que unificou o reino e trouxe estabilidade. Davi não apenas foi um guerreiro corajoso, mas também um poeta sensível, autor de muitos dos salmos que atravessaram os séculos como cânticos de fé e arrependimento. Salomão, seu filho, construiu o magnífico templo em Jerusalém. Foi uma era de esplendor arquitetônico e cultural, mas a idolatria e desobediência levaram à divisão do reino e ao declínio espiritual, denunciado por profetas como Elias, Isaías, Jeremias e outros. Exílio e esperança de redenção. O reino do norte caiu perante os assírios. O sul, conquistado pela Babilônia. Jerusalém e o templo foram destruídos, e o povo exilado. Mesmo assim, profetas anunciaram esperança e um Messias prometido. O exílio moldou a identidade judaica e, paradoxalmente, longe da terra natal, muitos se apegaram ainda mais às promessas divinas. Retorno e reconstrução. Após 70 anos, os judeus voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo e os muros sob liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. A fé foi renovada, mas o silêncio profético se instalou por 400 anos. Nesse período, o cenário geopolítico mudou drasticamente. O Império Persa caiu, Alexandre o Grande difundiu a cultura grega e, por fim, Roma dominou a região. A vinda de Jesus, o Messias em meio ao domínio romano e à expectativa messiânica. Jesus nasceu em Belém. Viveu uma vida sem pecado, demonstrando compaixão, poder e sabedoria. Realizou curas, multiplicou pães, acalmou tempestades e ensinou com autoridade. Foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, oferecendo salvação a todos. Sua vida e mensagem marcaram a humanidade de forma irreversível. Ele desafiou os poderosos, acolheu os marginalizados e revelou o coração do Pai Celestial.
Igreja, missão e a promessa futura após a ascensão de Jesus. Os discípulos anunciaram o evangelho pelo mundo. A igreja cresceu, enfrentou perseguições e espalhou a mensagem de redenção. Homens e mulheres simples se tornaram líderes e mártires. O livro de Apocalipse encerra a Bíblia com a visão do juízo final, vitória do bem e a promessa de um novo céu e nova terra. Os Evangelhos, 4 olhares sobre Cristo. Mateus apresenta Jesus como o Rei prometido. Marcos destaca suas ações e poder. Lucas foca em sua humanidade e compaixão. João revela a sua divindade e o profundo amor de Deus pela humanidade. Juntos, esses relatos traçam um panorama completo da vida e missão de Jesus, oferecendo diferentes perspectivas que enriquecem a compreensão do Salvador. Atos dos Apóstolos, o início da Igreja. Lucas, autor de Atos, narra a expansão da igreja desde Jerusalém até os confins do Império Romano. O Espírito Santo capacita os apóstolos, e a mensagem de Cristo rompe barreiras culturais e sociais. Pedro, Paulo e outros líderes enfrentam perseguições, mas a fé se espalha com poder. As viagens missionárias, os debates teológicos e as conversões inesperadas revelam o dinamismo da fé cristã nascente. Cartas e doutrinas para o povo de Deus. As epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João e outros líderes instruem as igrejas. Ensinos sobre fé, salvação, graça, unidade e conduta cristã moldam as comunidades e permanecem relevantes até hoje. Paulo, o maior missionário cristão, percorreu milhares de quilômetros, fundando igrejas, escrevendo cartas e enfrentando adversidades. Suas palavras ecoam até hoje, tratando de questões práticas, espirituais e sociais. Apocalipse, a revelação do fim. O apóstolo João, exilado em Patmos, recebe visões sobre o juízo final, o triunfo de Cristo, a derrota do mal e a restauração da criação. O livro encerra com a promessa de que Deus habitará com seu povo em um novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor nem morte. As imagens simbólicas, as promessas e os alertas fazem do Apocalipse um livro de esperança e responsabilidade. Personagens e lições eternas. Ao longo da Bíblia, inúmeros personagens deixam lições valiosas. Abraão e sua fé, Moisés e sua liderança, Davi e seu arrependimento, Esther e sua coragem, Maria e sua obediência, Pedro e seu arrependimento, Paulo e sua transformação. Cada história revela o agir de Deus e aponta para Cristo. Entre as mulheres, destaca-se também Ruth, símbolo de lealdade, Ana, exemplo de oração perseverante, e Maria Madalena, a primeira a anunciar a ressurreição. A Bíblia hoje, relevância e transformação. Mais de 2 milênios depois, a Bíblia continua atual. Suas palavras oferecem direção, consolo, desafio e esperança. Em tempos de crise, revela um Deus presente. Em tempos de alegria, aponta para a gratidão. É um convite diário para conhecer o Criador e viver segundo sua vontade. Líderes, cientistas, artistas e pessoas comuns encontram inspiração em suas páginas. Curiosidades, contexto histórico e cultural. Os relatos bíblicos se desenrolam em regiões reais: Mesopotâmia, Egito, Canaã, impérios como a Síria, Babilônia, Pérsia e Roma. As práticas culturais, leis e desafios da época influenciaram os personagens. Saber que Abraão caminhou por Ur e Canaã, ou que Paulo pregou em Atenas e Roma, aproxima o leitor dos acontecimentos. Arqueólogos já encontraram ruínas de cidades mencionadas na Bíblia, como Jericó, Cafarnaum e Corinto. Inscrições, moedas e utensílios antigos confirmam detalhes dos relatos. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto reforçam a preservação e autenticidade do texto bíblico. As cidades de Jerusalém, Belém, Nazaré e Jerusalém continuam a testemunhar, até hoje, a herança milenar da Bíblia. Reflexão final: a Bíblia como caminho de vida. Muito além de um livro, a Bíblia é um convite à transformação. Ela narra uma história de amor, justiça e redenção, mas também é um guia para o presente e uma esperança para o futuro. Suas páginas atravessam o tempo e as culturas, desafiando o ser humano a refletir sobre sua origem, propósito e destino. Ler a Bíblia é mais do que conhecer o passado, é permitir que as palavras sagradas moldem o coração, guiem as decisões e iluminem o caminho. Epílogo: o legado vivo da Bíblia. A Bíblia não é apenas um documento antigo ou uma herança.
religiosa. Ela continua viva em igrejas, comunidades, traduções, debates e estudos acadêmicos. Estima-se que já tenha sido traduzida, integral ou parcialmente, para mais de 3.500 idiomas, alcançando povos e culturas de todos os continentes. Em campos como literatura, arte, música, ciência e filosofia, a Bíblia deixa marcas indeléveis. Para milhões, ela é fonte de esperança. Para outros, um mistério a ser desvendado. Mas para todos, é impossível ignorar seu impacto. Conclusão: a Bíblia revela um Deus justo, mas misericordioso, que deseja restaurar a humanidade. Sua mensagem de amor, perdão e esperança continua atual e transformadora. Esta história não terminou, cada pessoa é convidada a fazer parte dela.